E aí, pessoal, hoje vamos analisar os resultados financeiros do terceiro trimestre da Irani. Vamos ver como a empresa está performando e quais os principais desafios e oportunidades daqui para frente. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo as notificações do YouTube sempre que eu lançar um vídeo novo e a gente continuar crescendo junto. E falando um pouco sobre a Irani, ela é uma das principais empresas brasileiras produtoras de embalagens sustentáveis. Ela opera com foco em papelão ondulado, onde só ele foi responsável por 59% da receita líquida. Ela também atua em papel para embalagens sustentáveis, que fica com 37% da receita, e os outros 4% fica com resinas sustentáveis. E dentro da sua operação, 88% do que é produzido é destinado para o mercado brasileiro e 12% para exportação. E apesar da Irani ser uma empresa muito pequena, considerada uma microcap, vejam que ela tem uma receita já bilionária. E indo para os resultados do terceiro trimestre de 2024, a Irani ela reportou uma receita líquida de 426 milhões de reais, tendo crescido 4,5% com relação ao mesmo trimestre do ano passado. O EBITDA ajustado ficou no valor de 125 milhões, o que ficou 6% abaixo de 2023, mas o grande ponto negativo foi esse lucro líquido, que caiu 41,8% com relação ao terceiro tri do ano passado, fechando em 37 bilhões de reais. E esse lucro acabou sendo muito abaixo do que o esperado, porque, para vocês terem uma ideia, o mercado estava projetando um lucro de 47 bilhões. Isso aqui vai acabar refletindo diretamente no dividendo que iremos receber da empresa. Seguindo aqui com a apresentação, nós vemos que houve um aumento na receita, onde a gente percebe que do segundo tri de 2024 para o terceiro tri, teve um aumento de 8,4%, e do terceiro tri de 2023 para o terceiro tri de 2024, um aumento de 4,5%. Além disso, em comparação com o segundo tri desse ano, o seu EBITDA teve um aumento de 6%, e a grande parte negativa ficou com os lucros líquidos, que continuaram caindo, onde em comparação com o terceiro tri do ano passado, a empresa teve uma queda de 41,8%. Já do segundo para o terceiro tri desse ano, teve uma queda de 6,1%, onde a expectativa do mercado é que esse lucro tivesse uma reversão e que já nesse trimestre a Irani apresentasse lucros maior que no trimestre anterior. Porém, uma coisa interessante no setor de embalagens sustentáveis é que ele vem crescendo mês após mês, onde vocês podem ver que de um ano para o outro teve um aumento de 4,2%, e do segundo para o terceiro tri teve um aumento de 5,3%. Isso relacionado ao volume de vendas do setor de papelão ondulado. Porém, quando a gente vê o crescimento da Irani no setor de papelão ondulado, a gente percebe que ela teve um aumento de mais de 10% de um trimestre para outro, o que ficou o dobro do mercado. Então a gente pode perceber que o setor de embalagens continua promissor e que a Irani vem crescendo mais que o mercado, colocando ela numa posição vantajosa. Sendo assim, a gente percebe que a Irani vem ganhando participação no mercado. E se ela conseguir fidelizar esse cliente, olhando para um cenário de médio prazo, a gente pode perceber que ela pode repassar os preços no futuro. Já com relação ao preço médio do papelão ondulado, a gente percebe que houve um aumento de 1,5% a tonelada com relação ao trimestre anterior, mas percebam que ainda fica abaixo do valor vendido do ano passado. Contudo, segundo a própria Irani, os repasses de preços vieram acontecer a partir do mês de outubro. Com isso, a gente espera que no quarto trimestre de 2024 a gente já veja esses preços crescendo acima desses patamares. Além disso, nós vemos que no segmento de papel para embalagens, que representa 37% da receita da Irani, teve um aumento de 3,7% com relação às suas vendas totais, um aumento de 3,9% com relação aos preços médios aplicados, e isso para os papéis flexíveis. Já para os papéis rígidos, teve um aumento de 9%. Em especial, esse aumento daqui teve a ver com o aumento do preço das aparas. Então, como a gente pode ver, houve um aumento de 81% de um ano para o outro no preço das aparas, e de 38,4% de um trimestre para o outro, isso levando em consideração o aumento no setor. Mas o aumento efetivo para a Irani acabou sendo de 67,7% de um ano para o outro e de 30,8% de um tri para o outro, porque a Irani é uma empresa relativamente grande e consegue barganhar melhores preços no mercado. E a Apara nada mais é do que o produto final, ou seja, a embalagem sustentável que a Irani recompra depois da sua utilização, onde ela recicla
recicla e volta a se tornar embalagem novamente. Então a Irani ela tem sua produção tanto vindo das florestas quanto de materiais reciclados. E como esse material reciclado que a Irani compra, que é chamado de aparas, teve um aumento expressivo nos preços, ocasionou uma pressão muito grande nos seus lucros. E nessa foto a gente pode entender melhor como funciona todo esse ciclo da Irani, onde da sua floresta ela tira uma pequena quantidade de material que vai virar resina, mas a sua maior operação está aqui onde ela pega a madeira, transforma em celulose, que é transformada em papel para embalagem e vendida. Depois ela compra essas aparas, que são esses papéis, e cerca de 70% da matéria-prima da Irani é composto dessas aparas, dessas fibras recicladas. E cerca de 30% vem das suas florestas próprias. Por isso que eu disse anteriormente que o aumento no valor das aparas proporcionou um custo muito alto para a produção das embalagens da Irani. Já com relação ao endividamento, a sua dívida líquida sobre o EBITDA, nós percebemos que ela vem ano após ano aumentando, onde saiu do patamar de 0,78 para 2,26. Mas percebam que desde 2023 a dívida líquida se mantém controlada, mas o que diminuiu realmente foi o seu saldo em caixa, porque nesses últimos anos a Irani vem fazendo vários investimentos, principalmente nas suas plataformas Gaia, que pretende impulsionar a expansão da capacidade produtiva da Irani. Já com relação ao ROIC, nós percebemos que ficou na faixa dos 11% e que desde 2022 ela vem nessa sequência de baixa, o que percebemos que a empresa vem se tornando cada vez menos eficiente. Mas a empresa diz que a redução de curto prazo reflete o CAPEX finalizado, ou seja, os investimentos que ela vem fazendo, e também ressalta o expressivo aumento das aparas. Ou seja, a empresa vem investindo forte para o seu crescimento, mas que quando chegar no momento da colheita desses investimentos, o seu retorno tende a aumentar. Mas isso a gente tem que continuar acompanhando os próximos resultados da empresa para ver se realmente isso vai acontecer. Outro ponto a ser observado é que a Irani segue com um programa de recompra de ações em aberto, onde já concluiu 36,6% do seu programa de recompra. E aqui diz que a Irani distribuiu aproximadamente 55 centavos por ação nos últimos 12 meses, o que deu um total de dividend yield de 4,36%. Isso aqui levando em consideração o preço da ação a 12,67. Então, como eu disse, a expectativa para o ano que vem é que, caso a Irani consiga repassar o aumento dos preços do seu produto, ela acabe destravando mais esses dividendos. Outro ponto interessante da gente observar é que no resultado por segmento, nós percebemos que o papelão ondulado e as embalagens sustentáveis são produtos bem rentáveis e geram lucro para a empresa. Porém, já na parte de resinas, vem dando prejuízo para a empresa. Se vocês perceberem, a receita com a operação de resinas ficou na faixa dos 13 milhões, mas só o custo dos produtos fica na mesma faixa da receita. Então, no final, essa operação vem dando prejuízo para a Irani e, como eu disse anteriormente, essa parte de resinas sustentáveis compõe apenas 4% da receita líquida da companhia. Então o questionamento que fica é: por que a Irani não faz o desinvestimento dessa operação e foca exclusivamente no que está dando certo? Outro ponto interessante para a gente refletir é que nós temos que, além de olhar a apresentação da empresa, ter o costume de vir aqui nos resultados e dar uma olhada nos números, porque a exemplo do prejuízo com a operação de resinas sustentáveis, nós não iríamos achar lá no release de apresentações. Então, há a importância de olhar com calma os números da empresa. E para finalizar, como a Irani teve um lucro abaixo do previsto, ela acabou tendo um aumento no seu PL, ficando com o PL acima da sua média. Isso acabou impactando no meu preço teto da empresa, que acabou diminuindo para R$ 7,00. Hoje ela está cotada em 7,13, o que deixa a empresa com a margem de segurança negativa, com menos 2%. Já o dividendo esperado fica na faixa dos 6,9%, isso aqui considerando a recompra de ações que está ativa, mas sem a recompra nós teríamos na média de 4,8% a 5% de dividend yield, o que seria uns 35 centavos por ação. Mas no quesito dividend yield, em comparação com a Klabin e a Suzano, ela continua sendo a melhor do setor. E hoje a Irani é a quarta posição da minha carteira e representa apenas 7,37%, mas ela segue firme aqui na minha carteira porque a expectativa
expectativa é de uma melhora para o ano que vem e o destravamento desses proventos. E por causa da piora nos resultados, já tem um tempo que eu não aporto na Irani, porque hoje nós temos oportunidades melhores, como o Banco do Brasil, BB Seguridade. Então, com relação à empresa, nós tivemos outro balanço fraco e abaixo do que o mercado esperava. Mas a gente tem que ter cuidado com determinadas notícias que saem, porque, por exemplo, nessa daqui, nós vemos que a XP recomenda a compra da ação, onde, apesar do recuo do lucro, a XP classificou os resultados da Irani como sólidos e que ela teve um desempenho de custos decente e disse que ela teve uma margem EBITDA resiliente e que eles esperam um desempenho operacional melhor para a Irani nos próximos trimestres. Mas, como eu venho dizendo, o nosso dinheiro ele é limitado, então a gente tem que focar em empresas que já vêm dando resultado. E enquanto você tem um Banco do Brasil, uma BB Seguridade, um Banco da Amazônia, um Banco Pine e diversas outras empresas com uma margem de segurança alta, você vê determinadas corretoras recomendando a compra de ações e vem te entregando resultados cada vez mais fracos. Mas para finalizar, como eu disse, a empresa vai continuar na minha carteira, eu vou deixar ela de quarentena, porque esse ano de 2024 chegou com bastante desafios para a Irani, principalmente relacionado ao aumento de custos, mas também destacou a resiliência da empresa diante de um setor que vem crescendo bastante. E a Irani continua investindo em projetos que podem trazer retorno a médio prazo. Mas me diz aí se você investe em Irani ou em alguma empresa do setor de celulose e comenta aqui embaixo o que você achou do resultado de Irani. E se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal para a gente continuar acompanhando mais análise de empresas. E vamos embora fazer o dinheiro trabalhar por nós.